Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Má. Bom dia, Má. Tudo bom? Bom dia, Cristina. Bom dia para as meninas da Mendes Assessoria. Hoje eu atrasei um pouquinho. Ai, meninas, super entendo também. Vocês vão fazer um sweet tour comigo, eu já volto. Pera só um minuto. Bom dia, Dantesco. Bom dia, Emílio. A vida como ela é. Então, vamos lá? Ah, legal. Você já tá no Good Morning, né? Ok, então vamos começar. Let's start singing a Hello Song. Só pra vocês verem, eu tava colocando aula pra minha sobrinha. A professora começa a aula no mesmo horário da live, gente. Então é a vida como ela é. Senão minha sobrinha ia ficar sem câmera na live. Bom dia, Tati. Tudo bem? Tudo bem? Denise, Elizabeth, Ângela. Então vocês até passearam pela minha casa hoje? Então vamos lá. Eu comecei o mês de agosto super bem. Bom dia, Ana, Valéria. E eu pensei bastante sobre os assuntos que vocês comentaram. E resolvi fazer diversos temas para agosto. Então a gente vai ter lives com profissionais convidados. Bom dia, Tati. Olha a Tati aí. Então acho que é bacana a gente pensar sobre mais um mês, né? Muita gente fala, agosto é o mês que não termina. E na verdade eu não penso dessa forma. Eu acho que todos os meses tudo é oportunidade pra gente, né? Então eu vejo que muitas pessoas estão com dificuldade em parte de atendimento, de ter consciência realmente de como que o cliente vai sentir confiança. Então por isso que eu pensei nos temas desse mês. Já vou dar um spoiler para vocês. O tema da semana que vem vai ser quais pacotes você pode oferecer aos seus clientes e ganhar dinheiro com eles, porque eu vi que muitas pessoas estão com dificuldade em montar os pacotes daquilo que a gente consegue oferecer para os clientes. Depois eu vou falar sobre como vender facilmente os serviços, então vai ser dicas comerciais, tá? E para finalizar o mês de agosto eu vou falar sobre festas infantis. Então eu vou pegar os temas que o pessoal mais falou. Então deixa eu colocar aqui, digitar o tema. E vai ter profissionais convidados também, que vão ser bem legais. Bom dia, Eveline. Bom dia, John. Confiança. Tô fixando, vamos lá. Tô digitando aqui, por isso que eu tô um pouquinho olhando pra tela. Então o tema de hoje é como despertar a confiança no público. Eu vejo que muitas pessoas não estão conseguindo despertar a confiança do público, não tá conseguindo fechar bons contratos. Bom dia, Cláudia, Dani, Luana, K. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre confiança, porque muitas pessoas, vamos lá, o que a gente tem que entender, né? Eu falo isso porque eu vejo que sempre as mesmas perguntas vão refletindo e a gente vai vendo novas formas de pensar sobre isso, tá? Bom dia, WL Casamentos. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? O cliente, quando ele quer fazer uma festa, quando ele quer casar, ou quando quer fazer um 15 anos ou um aniversário,
ele vai buscar profissionais nos quais ele confie, entendeu? Então, a gente não contrata nenhum profissional naquele que a gente não tem confiança. Tem muita gente que vai falar assim, ai, mas o fulano só quer preço. Porque eu escuto muito isso, né? Mas mesmo na questão de querer preço, a gente tem que ter algumas características como empatia, como conhecimento, como tranquilidade. Então, como que a gente está fazendo o nosso atendimento ao cliente? Como que a gente está demonstrando todo o nosso trabalho? Então, num primeiro momento, a gente tem que pensar nisso. Tem uma cliente que eu não sei se ela é cliente ou se ela é uma concorrente. Porque se ela é uma concorrente, tadinha, ela tá perdendo grandes oportunidades de conhecer realmente o meu trabalho, né? Porque ela tá querendo preço por inbox e eu falei que eu não vou passar pra ela valores. Que eu acredito que a gente precisa conversar, porque ela pediu meus pacotes, eu falei, olha, eu tenho 4 pacotes, ela, e os valores? Eu falei, vai depender. Vai depender do quê? Do tipo de festa dela. Por quê? Porque se eu dou um valor e de repente a festa dela, que aparentemente era simples, é super complexa, a gente acaba trabalhando muito mais. E isso eu acredito que já aconteceu com todo mundo. Do cliente chorar desconto, pedir desconto porque era uma festa simples, e quando vai ver tem pista Paris, tem projeção mapeada, tem 3, 4 tipos de lembrancinha, tem convite mirabolante, tem atração, mas para o cliente era simples. Então é o que eu falo, a gente tem que entender o que é simples e o que não é. Como que a gente vai demonstrar confiança para o cliente? Não é a Aline falando que acontece, ó. Ontem na reunião com a cliente ela me disse que quer confiança e não só preço. Ótimo! Como que a gente vai demonstrar confiança para o nosso cliente? Num primeiro momento, a gente tem que mostrar que a gente tem conhecimento sobre o assunto que ela está procurando. Como assim? Então, por exemplo, a cliente quer casar na praia. Se você já fez casamentos na praia, você tem que mostrar o seu portfólio. Você tem que mostrar todos os eventos que você já fez. Você tem que falar de coisas que aconteceram no casamento da praia e como você contornou. Se você não fez um casamento na praia, você tem que explicar isso também. Mas que isso vai ser uma oportunidade, que você já fez várias festas fora. Então, assim, não minta pro seu cliente, tá? Então, isso é muito importante. Bom dia, meninas! Povo entrando. Então, o que eu acho que é importante? A gente mostrar pro cliente, com exemplos, tudo aquilo que a gente já fez. Então, isso pro cliente vai passar uma segurança e ele vai ter aquela confiança que ele precisa na gente. Então, por exemplo, a cliente vira pra você e fala assim: ai, eu nunca fui em uma festa de 15 anos, eu não sei se eu tô acertando ou errando na festa da minha filha. O que eu vou falar pra ela? Olha, eu já fiz mais de 100 festas de 15 anos, eu já fiz inúmeras festas. Pra quem não tem números ou pra quem já não fez tantas, fala assim: eu já fiz inúmeras festas de 15 anos e acontece assim, assim, assim. A gente pode fazer desta forma ou dessa. Então, dar exemplos reais pro cliente, mostrar coisas, isso gera confiança, porque ele vai entender que é uma realidade que você vive. Ah, olha aí o Emílio dando dica, gente. Às vezes, além de cerimonialista, eu sou um bom espião, pois eu procuro o nome, a rede social para ver se realmente é cliente. Na maioria das vezes é concorrente. Pois é, né? Mas é que eu falo que assim, eu sempre ajudo os meus concorrentes, até mesmo porque eu dou curso para a maioria para boa parte de assessores, né? Então, assim, não consigo entender essa pessoa, porque ela tem um perfil de festas. Então, daí, quando ela começou a só pedir preço, eu desencanei e deixei quieto. Então, já é mais fácil a gente passar. Então, o que é importante? A gente sempre buscar... Vamos lá, gente. Todo mundo tá perguntando e eu vou responder de novo. As lives, sim, estão ficando salvas. Elas estão ficando salvas no IGTV. E elas também vão pro YouTube, tá? Então, depois a gente sempre sobe as lives pro YouTube. Então, o que é importante? Não passar preço, você acha que o cliente pode não agendar a reunião?
Boa pergunta, já chego lá. Vou te dar alguns outros exemplos e chego na sua pergunta, Elaine. Então, assim, o que a gente percebe, gente? Que o cliente, ele vai se sentir seguro quando ele ver exemplos reais de coisas que a gente já fez. Então, a gente tem que demonstrar para ele o quê? Coisas que a gente fez. Eu sempre falo, por exemplo, quando o cliente quer alguma ideia e eu conheço algum fornecedor que pode ajudar, eu falo, olha, eu tenho um fornecedor incrível que ele vai fazer isso. Eu descrevo tudo o que acontece, mas eu não falo quem é o fornecedor. Por quê? Porque já aconteceu comigo, da cliente querer todas as dicas e depois fechar com um organizador mais em conta. Então, gente, não dê dica grátis. Eu deixo claro para o cliente que eu só vou dar dica com o fornecedor depois que o cliente fechar comigo e tá tudo certo. O cliente tem que entender que a gente valoriza o nosso trabalho. Agora vamos lá para a pergunta que não quer calar. Não passar o preço. Você acha que o cliente pode não agendar reunião? Acho sim que o cliente pode não agendar reunião por eu não passar o preço. Mas isso não me incomoda. Eu acredito que o cliente que só quer saber preço, provavelmente ele não vai fechar comigo. Então, muitas vezes eu vou passar o orçamento e eu vou ser só mais um que ele vai comparar com vários. Eu já tive noivas que viraram pra mim e falaram assim, essa semana mesmo, uma cliente, eu mandei meu orçamento, ela pediu como a indicação de um espaço que eu sempre sou indicada, eu passei o valor, e ela falou assim, Maíra, infelizmente eu achei linda a sua proposta, mas eu tenho R$800 pra investir. Então não adianta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não vai fechar, independente do valor. Então eu gosto de conversar com a cliente. Oi, Ma, eu vi que você mandou pergunta, mas eu entrei na live, depois eu leio com calma e te respondo, tá? Aquela que vai responder no WhatsApp. Respondo o WhatsApp em live, é isso. Então o que a gente tem que entender? Que o cliente muitas vezes quer só preço, ele não quer conhecer realmente o meu trabalho, ele não quer ver os meus diferenciais. Então, qual que é a minha sugestão? Eu posso passar a partir de quanto o meu pacote inicia? Então, assim, olha, a partir de tal valor. Vai depender do quê? De uma série de fatores. Por quê? Tem cliente que chega no meu escritório falando que quer uma assessoria final. Por quê? Porque muitas vezes ele só ouviu falar sobre isso, sobre assessoria do dia, sobre assessoria final. A maioria dos fornecedores falou assim, você precisa ter uma assessora pro dia, você precisa ter uma coordenadora pro dia. O cliente chega no meu escritório e acha que ele precisa do quê? De uma assessora pro dia. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Eu gosto de explicar tudo o que eu faço e entender. Então, assim, muitas pessoas já entenderam. Eu faço um questionário minucioso. Olha, eu não travo a língua. Minucioso, pra quê? Pra entender o perfil do casamento e pra despertar dúvidas no casal. Muitas vezes eles não pensaram em metade das coisas que envolvem um planejamento de uma festa. E daí, através disso, eu vou explicando por que eu tô perguntando cada coisa. Então, eu vou demonstrando o meu conhecimento e explico qual pacote é mais adequado. Num primeiro momento, eu mando a minha apresentação para o cliente. A minha apresentação eu mando para qualquer cliente, porque a minha apresentação não tem valores. A minha apresentação tem o que eu faço, quais são os tipos de serviços que eu ofereço. E eu muitas vezes faço a contrapartida pro cliente. Qual pacote que é mais interessante para você? O que você acha que te atende melhor? Então eu faço o cliente ler e entender isso, tá? Então vamos lá, olha aí, assessoria final com 2 anos de antecedência? Não, eu não fecho. Se ele quiser uma assessoria com 2 anos de antecedência, final, tem que ser no mínimo com consultoria, porque esse cliente vai te consumir. E se você começar a atender ele só 2 meses antes, o que vai acontecer? O cliente vai falar que você não foi uma assessora boa, que você não deu suporte. E na verdade ele não vai ter consciência muitas vezes que o que ele quer não é adequado para o processo. Então por isso que eu falo que é importante a gente explicar. Ou pelo menos ter uma conversa por vídeo. Então é muito importante a gente explicar todo esse processo. Tive uma noiva que voltou depois de achar uma assessoria mais em conta, mas fechou com o meu valor mais alto justamente pela confiança. Mari, isso vai acontecer muito. Por quê? Porque valor mais em conta e mais caro sempre vai ter. Mas a gente tem que entender que empatia, confiança, aquela questão de se sentir bem, porque tem que bater o santo, gente. Pensa, a gente vai ficar com a noiva
por, às vezes, 1 ano, 2 anos. Tem cliente minha que eu tô há 2 anos. Então, assim, se você não tiver empatia, você vai querer matar o cliente no meio do processo. Aí a Ângela já entendeu, ó. A minha diferença é fazer uma reunião e passar a minha proposta. Eu gosto de atender e explicar, mas quem quer preço não adianta você fazer o melhor atendimento. Já dá para usar isso como filtro. Exato, Aline. A gente tem que utilizar isso como filtro. A gente tem que até mesmo explicar. Eu falo, olha, a gente pode marcar uma reunião por vídeo. A gente pode bater um papo. E a vida vai seguindo. Entendeu? Então é muito importante a gente fazer isso e entender tudo isso. Obrigada, gente, quem falou que eu tô linda. Bom dia pra todo mundo, que teve gente aqui que eu não dei bom dia. Usem qual plano eu tenho pra você? Evitar pacote. Olha aí uma dica boa, planos. Então assim, o que a gente tem que entender? O que eu falo pro cliente? Olha, eu tenho algumas propostas que são personalizáveis. Por quê? Porque às vezes o meu cliente ele quer um pouco de um pacote, um pouco do outro, e a gente consegue montar. A gente pode montar uma assessoria personalizada para cada cliente. Então o que a gente tem que mostrar? Mostre para o seu cliente que você conhece o assunto que ele tem necessidade. Que quem entende de casamento ali é você, que você entende sobre o mercado de eventos. Dê exemplos. Então é muito importante a gente despertar a confiança do cliente com exemplos, com parte pontual. Depoimentos são provas sociais. Eu falo que isso é muito importante e muitas vezes a gente não tá levando a sério. As pessoas, os clientes, eles se importam sim com o que os outros falam de você. Então, uma forma de você despertar a confiança dos outros no seu trabalho é através de depoimentos. Quantos de vocês acabam muitas vezes não dando valor aos depoimentos, não criando destaques? Eu sempre falo que o destaque no Instagram ou criar álbuns no Facebook, na fanpage, é uma forma de direcionar o olhar do nosso cliente. A gente traz o cliente para aquilo que a gente quer que ele olhe, tá? Então, isso é muito importante. Para onde a gente está direcionando o olhar do nosso cliente? Então, por exemplo, onde você atende o seu cliente? Como que você está fazendo o atendimento do seu cliente? Então, a gente tem que entender tudo isso. Vamos lá. Você inicia a apresentação falando ou ouvindo? Então, eu inicio ouvindo. Eu só explico, eu vou explicando durante e faço realmente a apresentação do que eu achar que é necessário para eles ao término. Então, eu sempre inicio ouvindo. Sabe por quê? O que eu entendo? Vamos lá. Quando alguém quer fazer uma festa, a pessoa quer falar tudo aquilo que ela imaginou sobre a festa. Então, o que eu busco? Eu busco pegar e ouvir o que o casal imaginou. Então, o que vocês imaginaram do seu casamento? Qual é a ideia que vocês querem passar do casamento de vocês para os convidados? O que não pode faltar no casamento de vocês? Ou o que vocês já viram no casamento de alguém que você não quer que aconteça no seu casamento? Porque às vezes tem isso, às vezes a pessoa tá te contratando porque ela foi num casamento e ela não gostou do que ela viu e ela quer te contratar para isso. Então, vamos pensar em tipo de perguntas que a gente deixe o cliente à vontade. Então, eu vi que teve várias perguntinhas aqui. Eu vou para dar... Jaline, artigos que devemos ouvir muito e entender os objetivos do cliente, só falar o necessário para entender a necessidade. Super concordo, tá? Então, o cliente, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que falar e a gente vai direcionando, tá? Então, é como se fosse, vamos numa terapia. O cliente fala e você vai orientando naquilo que é mais interessante. Então, o que eu falo? Eu vou perguntando, mas o meu cliente que vai falar o tempo inteiro. Ele vai contar dos sonhos dele, vai falar da família dele, vai falar do que ele imaginou, do que ele quer, do que ele não quer, tá? Me dá uma dica como conquistar o noivo, porque muitas vezes a noiva quer, mas o noivo não. Isso é uma coisa muito importante a gente perguntar antes de agendar a reunião. Como assim, né? Então, cara, qual que é a minha sugestão? Eu pergunto pra noiva se tudo que ela tá vendo do casamento, ela tá decidindo sozinha ou com a ajuda do noivo ou de alguém da família. E daí, se ela fala que ela tá fazendo tudo com o noivo, eu chamo o noivo pra reunião. E daí do noivo, eu vou puxar os assuntos que pra ele é interessante. Por quê? Tem coisa que pro noivo muitas vezes não é interessante. Pro noivo,
tanto faz, muitas vezes, a cor da decoração, o modelo de convite, mas para o noivo vai ser interessante o quê? Ter a questão da música certa, a bebida ideal, a temperatura correta. Como que eu chamo a atenção do noivo? Eu explico que dependendo do pacote que ele fechar comigo, eu vou acompanhar a noiva dele em todos os momentos e ele não vai precisar se preocupar com isso. Essa pode ser uma alternativa. Então a gente tem que entender qual que é o tipo de perfil de noivo. Porque tem noivo que fechou comigo o meu pacote mais completo só porque eu iria na reunião e ele não precisaria ir. Então essa é uma alternativa. Daí tem gente que fala assim, nossa, Maíra, gente, eu venho da assessoria completa assim. O noivo que não quer fazer, tudo bem, ela vai ter com quem falar. Uma noiva virou pra mim essa semana e falou assim, Maíra, é tão bom poder falar com você, porque daí eu posso viajar e você não me poda. Então isso é muito importante. A gente não pode cortar a criatividade dos nossos clientes, a gente tem que ir direcionando. Então, eu entendo qual que é a necessidade do noivo. Mas também, Carol, eu já peguei noivos que são super participativos, que querem participar de tudo. Então, daí eu sugiro a questão da consultoria e vou orientando e vou dando dicas. Mas eu deixo que o noivo participe e decida. Então, a gente tem que entender como que vai funcionar cada papel. Eu recebi depoimentos que a noiva não tinha dinheiro para me pagar, mas confiava em mim e adiou para ter dinheiro. Eu morri. Olha que coisa linda, Líbia. Então, isso é muito bom. Isso é muito bacana. A pessoa vai ter o quê? Ela teve confiança no seu trabalho, ela entendeu e ela adiou os sonhos. Eu já tive várias noivas que mudaram a data porque perceberam que algumas coisas não iam funcionar. E eu sou muito sincera, eu explico pro cliente, olha, o sonho da forma com que você quer fazer, com essa verba não dá. A gente tem que ser transparente com o cliente e demonstrar, olha, você quer reduzir o número de convidados? Por quê? Teve uma festa que era para 200 convidados, eu reduzi para 150 e consegui fazer. Então são exemplos reais, eu explico para o cliente que fazer festa é matemática. Então é número, a gente tem que entender. Eu faço até tabelinha de custo fixo e custo variável para o cliente e vou explicando. Então daí ele confia, porque ele entende que aquilo que eu estou falando é real. Olha a Dani falando, dar exemplos de coisas que podem dar errado no dia e que estamos aptos a solucionar errado, ruim. Não, Dani, é excelente, tá? Então assim, é excelente a gente dar exemplos. Teve uma cliente que me perguntou esses dias quais foram as coisas que eu já resolvi num casamento. E nossa, eu já pensei em tanta coisa que aconteceu. Então é bacana a gente mostrar isso. Mostrar coisas que a gente realmente está apto a resolver. O que a gente faz, que a gente não só tira a noiva do carro, a gente não só auxilia a noiva a jogar o buquê, a gente não só organiza padrinhos, a gente cuida de um planejamento, a gente cuida de uma logística, a gente alinha todos os fornecedores, a gente faz muito mais do que muitas pessoas acham, né? Então tem gente que fala assim, gente, quando as pessoas estão falando tipo, hoje é dia de arrumar o véu. Desculpa, eu faço qualquer coisa, arrumar o véu é tipo só um detalhe, né? Eu faço muito mais do que isso. Eu organizo, gerencio expectativas, sonhos. Eu não arrumo só o véu. Então, se você acha que você só arruma o véu, é hora de você parar e repensar. Muitas vezes você tá só no operacional e não planejando, né? Então, acho que isso é muito importante. Deixa eu subir aqui pra ver. Oi, Andréa! O povo que tá chegando. Eu acho engraçado que a maioria das vezes é o noivo que entra em contato comigo. Ivan, mas eu acho que é porque você é homem, então já rola essa empatia. Então, eu já tive muitos pais de debutantes que me procuraram porque era o sonho da vida deles dançar com a filha, fazer uma festa. Então, isso é muito bacana. Já tive noivo que não queria participar da reunião, mas eu pedi para ele vir. Meu marido acabou conversando com ele, acho que ele tinha vergonha de falar com mulher. Resultado, o noivo fechou. É muito legal isso. Se você tem um parceiro que nem a Kênia, ótimo. Se não, gente, traz ele pra reunião. Se você for atender no seu escritório, tenha cerveja, tenha algum tipo de bebida, que seja uma Coca-Cola, alguma coisa pra oferecer. Aí o Ivan, eu falei, li do Ivan. No meu atendimento sempre tem uma cervejinha pra oferecer ao noivo. Já fechei contrato por causa disso. É isso, gente. Você viu que a gente tá em sintonia, eu e o Ivan. Como fazer quando os clientes odeiam reuniões? Tenho noivos que odeiam reuniões e só passam informações pelo WhatsApp. Acho muito complicado. Claudete, ele não quer ter reunião com nenhum tipo de fornecedor? O que eu deixo bem claro? Que o casamento é deles. Eu realizo a minha parte? Realizo. Mas quem tem que fazer a parte deles são eles.
Então eu explico pro meu cliente que eu faço muita coisa. Quando a pessoa tem um organizador, ele cuida de todos os detalhes, mas o que acontece? O sonho é do casal, o casal tem que tomar parte deles, entendeu? Quem vai beijar a noiva não é o noivo? Mas até eles chegarem ali, eles têm uma série de processos para seguir. Então, assim, já teve cliente que virou pra mim e falou assim: Maíra, escolhe o fornecedor que você quiser. Ok, eu vou escolhendo, mas tem coisa que vai depender deles. Não sou eu que vou determinar qual é a ordem de padrinhos que vai entrar. Não sou eu que vou determinar quais são as músicas que vão tocar. Não sou eu que vou determinar se eles vão brindar só os noivos e pais, noivos, pais e padrinhos. Então a gente tem que jogar a responsabilidade pro cliente também. Tá? Então eu acho que a gente pode trabalhar de uma forma online sim, fazer bastante coisa virtual, mas a gente tem que deixar isso bem claro pro cliente. Eu fechei uma noiva porque ela se sentiu casando quando conversou comigo. Olha que legal. Eu acho que a gente tem que ter essa experiência. E tem muitas pessoas que quando fazem reunião com o cliente, mostra no kit de noivos diversas coisas. Tem muita gente que nunca mostrou um kit noivos pro casal. Aproveita esse tempo, faça vídeos, vai ter reunião no escritório, mostra pro cliente tudo aquilo que você tem. Isso tudo é muito importante. Então a gente tem que realmente cuidar com tudo isso, gerenciar essas expectativas do casal. Eu falo, quando a gente está trabalhando com o casamento, a gente tem 3 investimentos que são muito importantes. O investimento financeiro, mas o investimento financeiro a gente recupera. O investimento de tempo, a gente não recupera. Tudo que a pessoa dedicou, o tempo não volta. E a gente tem envolvimento emocional. Muitas pessoas se desgastam muito em uma festa. Então, cabe a gente mostrar a nossa habilidade em gerenciar tudo isso. Então, a gente consegue gerenciar tudo isso. Eu explico para o casal que eu entendo a necessidade dele, das expectativas dele, dos sonhos deles, que eu respeito isso e que eu vou dar o meu melhor. Então, aí, a partir daí, o cliente vai tendo a confiança. Então, ele tem que se sentir seguro, ele tem que saber com que você entende mais de casamento. O que eu vejo é que muitas pessoas vão atender com medo do cliente fechar. Primeiro de tudo, gente, vamos por partes, que eu quero que vocês tenham claro. Tem muitas pessoas que não têm claro. Ninguém faz festa porque precisa realmente. As pessoas fazem festa porque elas querem. Se você trabalha com eventos, você trabalha com mercado de luxo, ok? Nós trabalhamos com mercado de luxo. Então, olha aí, olha o Ivan. Ivan, atendi o noivo ontem, ele ainda não tem o terno ainda e propus de ir visitar uma loja juntos. Eu faço muito disso. Eu já fui em 9 lojas com um único noivo para achar o terno ideal. Tá? Então é aquela questão que a gente tem que entender como tudo funciona e qual é a necessidade do casal. Então muitas vezes o cliente já perguntou pra mim: Maíra, se eu fechar a vista, o que eu te dou? Eu dou isso. Como assim? Eu dou o acompanhamento na prova de vestido, dependendo do pacote. Eu dou o acompanhamento na roupa do noivo. Eu dou o meu serviço como benefícios. Muitas vezes a gente não tá valorizando o nosso trabalho. Então eu explico pro casal que a diferença dos meus pacotes é o meu acompanhamento. Então o que acontece? Uma cliente que tá há 2 anos do casamento, quantas dúvidas ela vai ter nesse processo? Uma assessoria final atende ela? Depende. Por quê? Porque a cliente, se ela já tiver fechado quase todos os fornecedores, pode atender. Mas o que eu faria? Eu falei, olha, eu super entendo que você quer uma assessoria final, mas você concorda que nós temos mais de 20 meses por esse processo e talvez dúvidas surjam? Qual que é a minha sugestão? A gente incluir uma consultoria. Então, para além do véu respondendo, não é que eu deixo de fechar, mas eu acrescento. Por quê? Porque a cliente vai me consumir, ela vai tirar dúvidas e muitas vezes eu não vou ter coragem de falar não para o cliente. Então, o que eu falo? Eu explico as diferenças de pacote. Se o cliente não quer fechar o pacote, o que eu sugiro? Que ela me procure daqui a 1 ano para ver se eu tenho a data. Por quê? Porque eu posso pegar uma assessoria completa para daqui 2 anos. E daí a cliente fala assim, opa, por quê? Eu falo que a gente tem que entender que datas, assim como para o cliente é única, a nossa também é.
Então o que a gente tem que explicar? Que datas são como diamantes, são raras. E quantos dias tal você vai ter? Só um. Quantos casamentos você pode fazer? Se você vende exclusividade, essa é a hora de você mostrar exclusividade. Então eu falo que, olha, você está conversando comigo, vai ter todo um processo da minha empresa e eu vou estar do início ao fim com você. Então é isso que a pessoa vai ter. Ela vai ter a confiança que eu vou estar acompanhando ela em todos os momentos, em todos os detalhes, tá? Então tudo isso é muito importante. Como que a gente está cuidando de tudo isso? Como que a gente está fazendo toda essa demonstração? Como que a gente está mostrando que a data do cliente é a única, mas a nossa também? Se o cliente sai da nossa reunião falando que vai pensar, que ele tem dúvida, às vezes você que falhou no atendimento. Então o que a gente tem que entender? Que é aquilo que a Helena estava falando lá no início, da questão de ouvir. O cliente, ele vai te falar quais são os problemas dele, quais são as necessidades dele e o porquê que ele precisa de uma assessoria. Ele vai falar aquilo que ele não pensou, aquilo que ele tem dificuldade, aquilo que ele quer fazer. Então, através disso, a gente consegue fazer o quê? Direcionar as nossas propostas. Por quê? Eu sei quais são os pontos positivos do meu trabalho, quais são os pontos negativos, o porquê que algumas coisas precisam acontecer, mas o cliente muitas vezes não. A diferença entre eu e ele é quantos eventos eu já realizei. E às vezes você fala assim, ai Maíra, mas eu tô começando agora. Ok, você tá começando agora. Quantos casamentos você já fez? Ah, eu já fiz 10. Você concorda que 10 casamentos é mais do que o que ele vai fazer? Porque pra ele é o primeiro. Então assim, gente, vamos ter segurança naquilo que a gente faz. Você tá aqui estudando, você tá aqui buscando conhecimento, você tá buscando saber mais. Então trabalhe essa confiança, entenda que de casamento, quem entende mais é você. De eventos, quem entende mais é você. Não é o seu cliente. A diferença é que o cliente hoje, ele já chega pra gente com informações. Quem tá há muito tempo no mercado lembra, quando o cliente chegava, ele chegava no meu escritório, numa reunião comigo, e ele queria saber tudo aquilo que eu tinha para oferecer para ele. Hoje em dia não. Quando o cliente chega, ele já sabe tudo aquilo que ele quer. E ele quer o quê? Que a minha opinião valide tudo aquilo. Então é muito importante a gente ter essa clareza de qual que é a função hoje de um organizador de eventos. Ele quer saber se aquilo que ele vai fazer vai combinar X com Y. Então, por exemplo, vai combinar eu colocar uma escola de samba com um cover da Amy Winehouse? Depende. Quanto tempo de festa você tem? Quais são os seus horários? Como que vai funcionar? Você quer uma banda? Ok. A banda pode tocar no coquetel? Não, a banda é dançante. Ok. Então a gente pode colocar a banda no período final do jantar? Como que a gente vai colocar? Então, eu consigo explicar para o cliente como que funciona. Teve uma noiva que virou para mim e falou assim, não, Maíra, eu faço o cronograma e você executa. E eu olhei para a cara dela e falei assim, quantos casamentos você já fez para você mesmo fazer o cronograma? A gente tem que ter segurança de falar isso para o cliente. Não é o cliente que vai fazer o cronograma da festa. Quem vai fazer o cronograma da festa sou eu. Eu que vou gerenciar o evento como um todo. Você pode me falar aquilo que você quer que aconteça na sua festa. Mas quem tem que fazer isso sou eu. Então eu não vou delegar as minhas funções para o meu cliente. E eu não vou deixar que ele determine o que aconteça. Porque se eu sei que aquilo não vai funcionar, é minha obrigação ser clara para o cliente e falar assim, olha, isso não vai dar legal. A gente pode mudar? Olha aí, uma pergunta bacana da Aline. Ter escritório é importante para passar confiança ou isso depende? Depende, Aline. Por muito tempo eu não tive escritório, eu trabalhava home office, mas o que eu percebi? Que dependendo do nível do cliente é importante sim. Eu acho que eu marcaria sempre em local neutro, tá? Então você pode ter um parceiro que pode te emprestar uma sala, você pode alugar uma sala para atendimento, você pode marcar em algum café, você pode ter N funções.
mas eu sugiro você não marcar na casa do cliente, tá? Então eu acho que é muito importante. Mas essas perguntas que você faz para o casal, você faz antes de enviar o orçamento ou na reunião física? Normalmente eu faço na reunião física. O que eu pergunto para o cliente antes de mandar uma apresentação, antes de mandar uma proposta? Eu pergunto aonde ele vai casar, número de convidados, o que ele já fechou, se ele vai querer mesas marcadas ou não. Por quê? Porque eu já mando a minha proposta com a equipe certa para o casamento deles. Eu acho que é muito ruim eu virar para o cliente depois e falar assim, olha, vai aumentar mais R$500 por causa do mapa de mesa. Olha, vai aumentar mais tanto por causa de tal coisa. E eu já pergunto pro cliente, você vai querer mesas marcadas ou vai deixar livre? Eu pergunto isso por causa disso, disso e disso. E daí eu já mando a proposta correta, tá? Então, normalmente essas perguntas que eu tô falando pra vocês, eu faço na reunião física ou virtual, né? Na reunião que eu estiver conversando com o cliente. E quando o cliente quer mostrar a proposta com o que ele precisa? Então, quando o cliente quer montar a proposta com o que ele precisa, o que acontece? Provavelmente, ele já viu, ele tá entendendo como que eu vou explicar isso de uma forma bonita, né? O cliente, normalmente, quando ele quer montar a proposta com o que ele precisa, significa que ele já foi em vários fornecedores e que ele tem várias propostas e ele tá comparando. Então, como que isso funciona, tá? Já teve cliente que falou pra mim assim, mas a sua equipe tá uniformizada? A sua equipe trabalha com rádio? Porque isso eu não vi na sua proposta. E eu fiquei com essa cara assim. Como assim? Tá? E o que eu acho que é importante? O cliente ter essa consciência de que tem coisas que pra ele não é importante, porque ele não conseguiu entender. Quem entende de casamento sou eu. E eu dou exemplos simples. Como, por exemplo, eu vou contratar um arquiteto para a reforma da minha casa. Eu posso falar para o arquiteto que eu não acho necessário a planta da casa? Não. Então, o que acontece? Cabe a gente explicar para o cliente que quem sabe fazer o nosso trabalho somos nós. E que a gente vai precisar disso, daquilo. Então, assim, uma forma com que a gente tem que mostrar o quê? Que o nosso pacote, muitas vezes, quando as pessoas querem mudar o pacote ou querem montar, significa que a gente está detalhando muito aquilo que a gente faz apenas no dia do evento e não está trabalhando aquela que a gente faz antes, todo pré-evento, todo o planejamento anterior ao grande dia. Então, normalmente, quando o cliente só está mensurando itens, significa que ele não conseguiu entender o valor de todo o nosso trabalho antes. O acompanhamento nas reuniões, o planejamento, toda a questão de orientação. Então, a gente tem que rever tudo isso e ver se isso ficou claro para o cliente. Mas eu faço essa cara mesmo pro cliente, tá? Eu virei para um cliente esses dias e falei assim, ainda bem que a gente tá de máscara, né? Que daí a gente não consegue ver as reações com muita clareza. Porque eu tava passada com as coisas que eu tava ouvindo. E o cliente também. E ele tava descobrindo que a esposa dele tava planejando uma segunda festa sem contar pra ele. E daí, tipo, eu fiquei com a cara assim, ó, mostrando as minhas ruguinhas e ele, tipo, passado. Quase que eu falei, tira a máscara só pra eu ver sua reação completa. Então, vamos lá. Vi, ela tá perguntando se eu passo o preço fisicamente em reunião virtual. Posso passar sim. Eu posso passar em reunião virtual, em reunião... fisicamente ou em reunião virtual. Eu acho que eu preciso entender muito bem o que o cliente quer para poder passar valor. E ele tem que entender muito bem tudo aquilo que eu vou oferecer para ele. Então eu acho que pelo menos um bate-papo, pode ser uma reunião de 15, 20 minutos, a gente já consegue entender tudo que o cliente imagina, tudo que o cliente espera. Tá? Então, é isso, Dani. Às vezes o cliente quer mostrar que sabe muito. Ok, o cliente pode saber muito. O cliente pode comparar planilhas. O cliente pode fazer um monte de coisa. Mas a gente tem que ter confiança que a gente sabe todo o processo. Então, assim, vamos lá. Como que vai funcionar a organização do seu casamento? Então, eu explico a questão de processos. Olha, vamos lá. Eu tenho alguns pacotes. Eu tenho, por exemplo, eu, Maíra, tá? Eu tenho assessoria completa, eu tenho a consultoria, eu tenho a final e eu tenho a assessoria light. Como você está no início do seu planejamento, a light já sai fora
e afinal a gente vai ver de acordo com o que a pessoa tem. E daí eu vou colocando. Na assessoria completa você vai ter isso. Na consultoria isso. Qual é a diferença entre a minha assessoria completa e a minha consultoria? Vamos lá, olha, o Tairan chegou aí. A diferença entre a minha assessoria completa e a minha consultoria é o meu acompanhamento presencial. Por quê? Porque é o mesmo serviço, só que eu não vou presencialmente em todas as reuniões. Então o cliente ele tá pagando pelo meu conhecimento, não pela pessoa Maíra com ele, tá? Então a diferença de um pacote para o outro é qual? Numa assessoria completa, eu vou em cerca de 60 reuniões. Numa consultoria, eu vou cerca de 15 reuniões. Então, você entendeu a questão de deslocamento? Então, por isso que eu mostro para o cliente a diferença de valores, tá? Porque é a questão do presencial. Como que eu precifico a consultoria? Vamos lá, uma coisa muito importante para a gente entender. Quanto você gasta para ir em uma reunião, Tairan? Não sei se você consegue responder aí. A maioria das pessoas está gastando de 50 a 100 reais é o custo de uma reunião, tá? O custo incluindo a hora do profissional, tudo, vamos calcular por 50 reais. Quando eu estou fazendo uma assessoria personalizada, como que eu, Maíra, faço? 50 reais. Quantos fornecedores eu vou pesquisar? De 3 a 5. Então, normalmente, 3 reuniões já dá 150 reais. Um segmento, tá? Olha aí, 70. Então, vamos por 70. 70 reais. Então, para cada fornecedor, eu calculo 5 reuniões. Então, para cada segmento, 350. Vou explicar o porquê. Então, assim, foto e vídeo. Eu vou pesquisar 5, visito 3. O que ele mais gostou, a gente volta e fecha. E depois faz uma reunião final. Então, deu 5 reuniões. 3 reuniões para conhecer, uma reunião para fechar e outra reunião para alinhar os detalhes. Então, são 5 reuniões. Se for no presencial, Tairan, eu aumentaria por segmento, por cada fornecedor que eu fosse pesquisar, 350 reais no meu serviço. Quando eu faço a consultoria, eu corto isso pela metade. Então, eu cobraria 175 reais a mais por fornecedor. Então, vamos lá. Se eu for acompanhar o cliente nas reuniões, eu vou cobrar 350 por segmento. Então, por exemplo, a minha assessoria final, vou dar um exemplo simples, tá? A minha assessoria final, só para ficar redondo, é 3 mil reais. Mas o cliente ainda precisa ver foto e vídeo, DJ, decoração, doce e bem casado. 5. Então, ele quer assessoria completa. Ele quer assessoria personalizada, mas ele quer que eu vá nas reuniões. Então, eu vou pegar 350 vezes 5, dá 1.750, mais 3 mil reais. A assessoria para esse cliente vai sair 4.750. Isso se eu fosse acompanhar presencial. Se eu não for acompanhar presencial, vai ser 175 vezes 5, mais 3 mil. Então, ficou 3.875 reais. E daí o cliente escolhe o que é melhor para ele. Ele quer a minha presença ou ele quer a minha orientação? Então, fica muito claro para o cliente no que ele está investindo. O cliente, quando contrata uma assessoria de eventos, ele está contratando o know-how, o seu conhecimento. Ele não está contratando recepcionistas. Muitas vezes a falha está sendo em nós, que a gente está oferecendo só o final. A gente não está demonstrando a confiança do nosso trabalho. Então a gente que tem que mudar isso. Em uma consultoria, a noiva vai até os fornecedores e antes de fechar ela me pergunta o que eu achei. Analisando o ônus e bônus do fornecedor? Sim. Na verdade, em uma consultoria, eu oriento a noiva aos fornecedores e como que eu vou dizer? Não é para fixar. Para fortalecer a minha imagem com os fornecedores, eu entro em contato com os fornecedores e eu agendo. E eu explico que eu não vou, mas eu peço para ele me dar um feedback depois. Então, eu mostro para o fornecedor que eu estou trabalhando
Eu dou toda a minha orientação antes, durante e após, mas eu não tenho esse deslocamento de 3 horas por cada reunião. Porque aqui em São Paulo é no mínimo 1 hora para ir, 1 hora em reunião, 1 hora para voltar. Aí, boa pergunta. Mas se você não acompanha, você faz todas as orientações? Você não vai passar o seu know-how de qualquer forma? Sim, por isso que eu tô cobrando um valor um pouco menor. Porque o meu deslocamento tem um custo. Então é isso que eu mostro. Eu mostro para os clientes o que eu tô oferecendo para ele. Eu prefiro que o meu cliente feche a consultoria. Porque o tempo que eu gasto em deslocamento não vale para mim, Maíra. Eu consigo atender mais clientes dando know-how, explicando, mostrando as diferenças, do que indo de forma presencial. Tem reuniões que eu acho que vale a pena eu ir? Tem. O que eu faço? Acompanho. Se é um fornecedor bacana, que eu não vou há muito tempo, que é legal estreitar parceria, eu falo pro cliente, olha, eu vou com você nessa reunião, tá bom? Ainda dou como bônus. Então, eu valorizo o meu passe. Que bom. Olha aí, então, mas o problema é esse. O cliente tem que entender que a gente tem um custo para ir numa reunião. A gente tem que pegar e trabalhar isso. Por quê? Porque o que a gente está vendendo para o cliente é o quê? É o nosso conhecimento. Qual é a diferença entre eu e vocês? Conhecimento. Tem gente que fala assim, os quilinhos a mais. Ok, pode ser também. Mas a gente tem muito. Olha aí, a Cris falando, já gastei 4 reuniões com a mesma doceira de 4 horas cada uma. O que já aconteceu comigo também? Eu deixo muito claro isso pro cliente, tá, gente? Que eu tô colocando quantidade de reuniões por fornecedor. Então, se tiver a mais, eu cobro. Por quê? E eu faço hoje em dia, Cris, só pra você entender. Eu gosto quando as doceiras cobram uma degustação. Porque o cliente tem que entender que tem custo de tudo. Tem o tempo da doceira, tem o custo do doce, tem o custo da sala de atendimento. Então, tudo isso é muito importante. Você acha que tem necessidade a pessoa ir 4 vezes na mesma doceira? Não tem. Mas muitas vezes essa é uma noiva que nunca ouviu não na vida. Então, a gente tem que entender qual é o tipo de cliente. Qual é a dificuldade dela. Teve uma assessora que falou pra mim, Maíra, eu já indiquei todas as doceiras de São Paulo, a noiva vê defeito em tudo. Quase que eu falei, às vezes o problema é ela. Olha aí. Dantesco, vamos lá. O combinado não sai caro. Tá? Então eu acho que a gente tem que analisar cada caso. Quando o fornecedor cobra pra ir na reunião, se o cliente achar que é válido, ele paga. Porque se o cliente quiser, por exemplo, uma degustação de doces, ele vai pagar. Se o cliente quiser fazer uma degustação de buffet, muitas vezes ele vai pagar. Então, assim, alguém vai, por exemplo, a gente tem que entender. Exato, Aline. A gente tem que incluir assessoria psicológica junto. É isso. Então, assim, teve uma cliente que perguntou pra mim. E eu ri muito. Ela não conseguiu escolher o bolo e, por fim, o bolo ficou horrível. Eita. Gente, o básico satisfaz. Quando a noiva não sabe o que ela quer, o que eu sugiro? Doce de leite com nozes. É isso. É doce tradicional, né? Bolo tradicional. Mas eu entendo, Cris, é muito complicado. E daí o bolo fica ruim e não fica bom nem pra doceira nem pra noiva, né? Então é uma coisa muito desgastante. Então a gente tem que entender. Então, Dantesco, explica um pouquinho mais sobre essa questão, quando o fornecedor cobra pra ir numa reunião, o que a gente acha, tá? Então eu acho que depende, eu acho que dependendo do pacote, ok, cobrar, depende do que foi oferecido, então a gente tem que entender, né? Então eu acho que eu não vou julgar nada sem saber o contexto completo. Mas tem cliente meu que quer um pacote menor e se ele quiser o acompanhamento em reunião, ele vai me pagar R$150 o acompanhamento. É isso, assim, sorrindo. Aí você fala assim, mãe, eles podem dar desconto? Depende. Lógico que eu posso. Tudo depende. Então a gente tem que entender como que funciona cada caso e respeitar o trabalho do colega. Mas claro, se por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes você tá com um vazamento na sua casa. Você vai chamar um encanador para olhar.
Tem muita gente que cobra visita. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente que não tá valorizando o nosso tempo. Não é que a pessoa tá valorizando dela demais. Às vezes são um chacoalhão pra gente parar e analisar. Será que eu tô dando muita informação pro meu cliente? Será que eu tô dando muita coisa pra ele e ele não tá valorizando? Eu já ouvi de algumas noivas que se marcaram a reunião e não fecharam, o valor da reunião é X. Eu acho que a gente tem que entender que daí o combinado não foi caro. Porque isso acontece também com degustação de doce. Se o cliente fecha o doce, o valor do doce é abatido. Se não, fica pelo custo. E é aquilo que eu falo. A gente tem que pôr limite. Provavelmente a pessoa já fez isso porque já se desgastou muito. Então a gente tem que entender. Cobrar reunião, desculpa, eu não cobro. Pois é uma questão que eu não sei qual fornecedor que ele tá falando. Não sei se é assessora, qual é. Dantesco, se você puder explicar. Mas eu acho que a gente tem que entender que cada um trabalha de uma forma. Você, Eveline, pode não cobrar a reunião inicial. Mas se todo cliente seu, se um cliente tipo quiser marcar 3 reuniões para te conhecer, para depois fechar, você acha justo? Você acha válido? Tem cliente que às vezes eu prefiro não fechar. Porque se pra fechar comigo ele já tá dando trabalho, pensa pra fechar com os outros fornecedores. Então a gente tem que analisar tudo isso, tá? Então eu acho que é muito importante a gente pensar sobre o que a gente quer pra gente e como que a gente quer pros fornecedores, tá? Então eu acredito que assim, a gente pode não cobrar, mas a gente tem que ter consciência do custo. Eu falo que reunião inicial, reunião de atendimento é investimento. Quando a intenção é ter uma parceria com buffet espaços, existem várias formas de passar com fotógrafos. Pois é, fotógrafos... Mas daí você concorda que a noiva já quer? É aquilo. Tem noiva que tá querendo. Se ela já tá sabendo que a pessoa é estrela... Eu vou ser bem sincera, tá, Dantesco? Nunca nenhum fotógrafo me cobrou por reunião. Por isso que eu resolvi perguntar. Comigo isso nunca aconteceu. Mas eu acho que a reunião inicial é investimento. Mas a gente tem que deixar claro de como que a gente trabalha para o cliente. Entendeu? Não, o cliente não tem sempre razão, não. Não acredito nisso. Por isso que eu sempre falo que os clientes vão, os fornecedores ficam. E a gente tem que trabalhar em harmonia. Se o meu cliente está errado, eu explico para ele que ele está errado. Por quê? Porque às vezes o cliente não tem noção que ele está errado. Então eu explico. O cliente nem sempre tem razão, não. A gente não pode partir dessa premissa. Não é porque é uma frase que todo mundo usa que a gente tem que usar. Então a gente tem que trabalhar isso bem claro. E eu não utilizo isso, não. Então, se o cliente está errado, eu oriento o cliente, explico sobre isso. Olha, funciona dessa forma, é assim, assim, assim. Porque às vezes não tem mesmo, e o que acontece? O que a gente pode perceber hoje? Eu tenho uma história de vida. Vocês aí têm outra história, o seu cliente tem outra. Às vezes, para o cliente, aquilo é importante. Para o cliente, aquilo é aquilo que ele, por exemplo... Gente, depois me passa essa página, cliente sem razão. Para o cliente, aquilo é uma coisa... é real. Ele acredita daquela forma porque ele sempre pensou assim. Mas a gente tem que mostrar os outros lados. Então é aquilo que eu falo. Às vezes eu tô vendo 6, às vezes eu tô vendo 9. E é a mesma coisa. Então a gente tem que entender, né? De como que a gente faz, como que a gente vai ter que trabalhar. E o que realmente... gente, eu adoro rir sobre tudo na vida. Então pode mandar pra mim essa página aí de Clientes Sem Razões no Facebook, que eu acho que é fundamental. Então a gente tem que ter essa clareza. O que eu entendo? Quanto eu tô investindo em meu conhecimento? Eu tô investindo tempo, eu tô fazendo cursos, eu tô assistindo lives, eu tô estudando o mercado, tô vendo todas essas transformações. Então hoje eu sei que é importante como que a gente vai trabalhar, quais são os fornecedores bacanas. Por quê? Eu pergunto pro cliente, quantos fornecedores você já pesquisou até chegar em mim?
Muitas vezes o cliente perguntou um monte de coisa. Então, assim, quantos teve de cliente que falou assim, Maíra, eu já fui em 10. Tem cliente que não lê o contrato e acha que está correto e não está. Pois é, Dantesco, o que eu sempre faço? Eu leio o contrato com o cliente. Eu leio cláusula a cláusula quando ele está no meu escritório. Quando é por e-mail, que eu tô mandando o contrato, quando ele não tá no escritório, eu confiro se teve alguma coisa, alguma alteração, alguma coisa que ele não viu. Eu mando em Word porque eu permito que meu cliente altere. Tem muita gente que tem medo disso, então eu prefiro que meu cliente altere o contrato, se ele tiver alguma coisa. Eu quero que ele leia, eu acho que isso é muito importante. E dos outros fornecedores também, eu peço o contrato para ler antes, entendeu? Para ler, para olhar com calma. Durante a reunião com o fornecedor, a gente ajuda a negociar ou não. Somente analisa a proposta, depois reservado com o cliente. Dani, eu acredito que é importante a gente ajudar. A gente está ali para isso, tá? Então, a gente está numa reunião porque o cliente acredita na nossa opinião. E o que eu gosto? Eu gosto de ser sempre muito transparente com cada fornecedor. Então, eu não gosto de joguinhos. Quem me acompanha já há algum tempo já sabe disso. Eu odeio quando o fornecedor passa um valor e depois ele joga o valor dele pela metade, tá? Então, o que eu pergunto pro cliente? Até onde a gente... Eu gosto, se é um fornecedor com o qual eu nunca trabalhei, eu gosto de chegar sempre meia hora antes da reunião e eu aviso ele. Eu gosto que ele entenda como funciona o meu trabalho e eu gosto de entender como funciona o trabalho dele. E daí, desta forma, o que a gente faz? A gente conversa, eu pergunto, o que a gente consegue fazer? Como que a gente consegue fazer? O que você consegue dar mais de desconto? Como que funciona? Quais são os benefícios, tá? Então, daí a gente já consegue negociar. Então, pelo menos a gente acaba otimizando o nosso tempo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza e ter esse discernimento, tá? Então, se você é um fornecedor que você não sabe, tá? Ok. Mas daí, se você vai chamar no reservado, muitas vezes o que acontece? Acaba perdendo tempo. Então, eu gosto muito de otimizar meu tempo. Eu respeito meu tempo, eu respeito o tempo do fornecedor e principalmente do cliente. Detesto isso também. Eu peço um orçamento e ele me passa um... Camila, se o fornecedor passar um orçamento pra mim e um pra noiva, eu nunca mais trabalho com ele. Simples. O fornecedor não é ético. Ele não tem que estar no meu rol de indicações. Então, a gente tem que ter essa clareza. Se eu indico um fornecedor e ele passa um valor pra mim e outro pra minha noiva, ele não merece trabalhar comigo. Por quê? Porque as noivas pesquisam. As noivas vão conferir e eu gosto de trabalhar com clareza. Quando o fornecedor me pergunta, Maíra, qual valor eu coloco? O melhor valor que você conseguir pro meu cliente. Eu prefiro cobrar bem dos meus clientes. Já me aconteceu também. Pois é. E muitas vezes o fornecedor faz o quê? Ainda faz mais barato pro cliente e mais caro nosso. Então, ok. É simples. E eu dou o feedback pro fornecedor. Eu falo assim, você perdeu uma grande oportunidade de ser indicado para vários casais. Mas te desejo sucesso e que você, no próximo atendimento com um organizador de eventos, tenha ética. Não, tudo bem, Aline. Daí é diferente. Aqui faz o contrário. Se pra noiva ele cobrou 8.500 e pra você 6, você vai ter esse valor de negociação. Apesar que eu acho isso errado. Aqui em São Paulo as pessoas fazem muito errado. Sinto que a negociação do cliente com o fornecedor é mais eficaz do que eu com o fornecedor. Morales, temos que trabalhar então essa questão de parceria. Tá? Eu acho que é muito bacana a gente entender. Eu sempre busco entender se eu consigo 10%, 5%, qual que é a porcentagem que a gente consegue negociar. E eu também gosto de saber isso também, Mário, quanto que o cliente está disposto a investir. Quando o fornecedor não apresentar o material que foi contratado, sei que devemos conversar e pedir material. Então, se o fornecedor não oferecer, eu vou cobrar ele da forma que for possível. Às vezes o casal consegue um valor melhor do que eu consegui, me sinto muito mal. Vamos conversar mais com os fornecedores sobre isso. Então a gente tem que ser... Gente, vai acabar. Volta 20 segundos. Eu acho que é bacana você começar a trabalhar mais a questão de parcerias com fornecedores. Tem umas lives sobre isso. Qualquer coisa pode me chamar no privado que a gente conversa, tá bom?
Gente, acabou. Mas quinta-feira vai ter uma live super especial sobre doces bem casados. Aguardo vocês, tá bom? Um beijo!